Olá, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente lhe ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Vê só, coronariopatia crônica é nosso feijão com arroz, né, no consultório, e cada vez mais a gente vê pacientes coronariopatas crônicos que têm diabetes e ou obesidade. A gente sabe que a prevalência de diabetes e obesidade estão aumentando na população, cada vez mais a gente vê esses pacientes. Junto com isso, o tratamento tanto de diabetes quanto obesidade mudou muito aí nos últimos 5, 10 anos. Se a gente for lembrar que a última diretriz americana de coronariopatia é de 2012 para 2023 é um mundo de revolução aí nessas duas doenças. O que é que a gente quer saber aqui hoje, então? Estou lá com meu paciente coronariopata e que tem diabetes ou obesidade ou os dois juntos, né? E aí, o que é que a diretriz fala? Como é que eu devo tratar esse paciente? E, para discutir com a gente sobre esse tema, tem um convidado especialíssimo aqui, Dr. Ícaro Sampaio, editor-chefe do Endocrino Papers. Seja bem-vindo, Ícaro. Obrigado, Eduardo. Olá, pessoal. É interessante, né, Eduardo? O cardio sempre teve que saber manejar direitinho o diabetes. E agora ele começa a ter uma outra responsabilidade, que é aprender a tratar também a obesidade para minimizar o risco cardiovascular dos pacientes coronariopatas, risco de novos eventos ou prevenção de um evento primário. Perfeito, Ícaro. Ícaro, primeira questão. Quais antidiabéticos a gente deve priorizar no paciente que tem diabetes e coronariopatia crônica? Boa, Eduardo. Então, essa diretriz americana faz questão de trazer uma recomendação especificamente sobre esse ponto. Isso é importantíssimo. Eles até citam no texto a necessidade de ter um bom controle glicêmico, de alcançar uma glicada menor que 7%, mas a gente precisa ir além. Uhum, Como eu falei, mesmo no paciente que está bem compensado, a doença coronariana ainda é uma causa importante de morbidade e mortalidade. Então vamos perfeito. lá. O que é que eu tenho hoje de medicação que sim promove o controle glicêmico, mas também reduz evento cardiovascular em Uhum, paciente com doença aterosclerótica coronariana? Inibidor do SGLT2, agonista perfeito. de receptor do GLP-1. Vamos pensar naquelas drogas que a gente tem disponíveis aqui no Brasil. Cita os exemplos que às vezes o pessoal se Isso, confunde aí com a isso. sopa de letrinha, né? Vamos lá, a gente tem canagliflozina, estudo Canvas, empagliflozina, EMPA-REG, dapagliflozina e estudo DECLARE. São Certo. trabalhos de segurança cardiovascular, nos quais essas drogas tiveram superioridade ao placebo para redução de eventos cardiovasculares, tá? Lembrando que não eram todos pacientes coronariopatas, mas que envolviam a Sim, parcela de pacientes a coronariopatas, né? maioria pacientes de prevenção secundária, né? Isso, Pacientes que já tiveram algum tipo de evento cardiovascular, perfeito, cerebrovascular ou evento coronariano. perfeito. Passando para os análogos do GLP-1, nós temos liraglutida, estudo LEADER, temos Certo. semaglutida subcutânea, estudo SUSTEN-6, temos com a dulaglutida, que é também por via subcutânea, estudo REWIND, mesma coisa, Uhum, trabalhos de segurança cardiovascular mostrando o benefício cardiovascular dessas drogas, independentemente de controle glicêmico. Então, o que é que o perfeito. guideline fala? Se o paciente tem doença coronariana e tem diabetes, eu devo adicionar ou unicamente utilizar para o tratamento, dependendo do nível de hemoglobina glicada, um inibidor de SGLT2 ou um agonista de receptor de GLP-1. E aí Uhum, a gente vai além. Se o paciente vai precisar de uma segunda droga, por que não fazer uma associação? É claro perfeito. que isso vai levar a um aumento de custo, mas sim seria uma boa opção. E surge uma outra pergunta, Eduardo. Será que a associação vai levar a uma redução adicional de eventos? A gente Perfeito. não tem nenhum grande ensaio que tenha demonstrado isso. Mas nós tivemos em junho, no Congresso da ADA, a apresentação lá de um trabalho que não foi publicado ainda, que Uhum. foi feito com pacientes de um banco de dados do Reino Unido e avaliou, será que se eu associar análogo de LP1 e gliflozina, eu reduzo mais evento do que a gliflozina isolada? Perfeito. E eles tiveram lá uma redução adicional de MACE. Então parece ser uma associação interessante que deve ser considerada. Até porque, né, Ícaro, assim, óbvio que sempre tem que mostrar ali por estudo, idealmente, ensaio clínico, porque tem muita coisa que faz sentido em medicina e na hora que você vai testar, né, o resultado não era o que Sim, era esperado. Mas até na hora que você vai pensar no mecanismo, né, através do qual essas medicações seriam benéficas em termos cardiovasculares, né, a gente tem aquela diferença clássica, né, que os SGLT2, as glifosinas, seria mais por diminuição de eventos ligados à insuficiência cardíaca, que é muito comum em paciente coronariopata, né, a principal causa de insuficiência cardíaca é coronariopatia, né, com fracionação reduzida. Enquanto que os análogos de receptor GLP-1 seria mais pela própria aterosclerose, talvez pela placa, né? Aquela coisa perfeito, ali, efeitos pleiotrópicos e perfeito. coisa, né? Estatina-like, sei Sim. lá.
Então, faz sentido. Se os mecanismos são diferentes, e isso ainda é alvo de muita pesquisa, né? Qual o mecanismo exato da gliflozina, né? Na doença cardiovascular, tem várias suposições, mas faz sentido serem efeitos complementares, né? Claro. E a gente está falando aqui de redução de evento cardiovascular, mas eles têm benefícios múltiplos, né? De Uhum, redução de peso, redução da pressão arterial, melhora de perfil lipídico, redução de desfechos renais, principalmente as glifosinas, mas também os uhum. análogos do GLP-1. Então, enfim, vários benefícios que são interessantes para o paciente de alto risco cardiovascular. Interessante, Ícaro, porque você falou agora essa parte de doença renal crônica, e a gente sempre brinca com o pessoal da nefro, né? Os papos estavam ali há anos e anos sem ter uma grande novidade, e realmente, glifosinas mudaram muito, né? Aí o curso da doença renal crônica, né? Geralmente ali em associação com IECA, etc. Mas, vê só, eu achei estranho porque na diretriz ele fala, né? Genericamente, DAC, coronariopatia, use SGLT2 ou agonista GLP-1. Certo. Ok. E aí ele não coloca como uma preferência clássica, clara um ou outro. Ok. A gente vai falar daqui a pouquinho mais. Nos pacientes que têm IC, independentemente da fração de ejeção, aí sim, o SGLT2 tem um benefício, né, claramente superior e tal. Mas ele não faz uma menção específica ao paciente que tem DAC, diabetes e que tem algum grau de disfunção renal. E a gente já tem vários trabalhos, Sim. né, da APA-CKD, o Credence, etc., mostrando benefícios ali nessa população, né? Nas diretrizes de diabetes, isso já é muito claro. Se o Certo. paciente tem taxa de filtração abaixo de 60 ou tem um aumento da excreção urinária de albumina, Uhum. a primeira escolha vai ser o inibidor de SGLT2 e se ele não tolerar ou se ele precisar de um tratamento adicional, entraria o agonista de receptor de GLP-1. Então, realmente, esse é um Perfeito. ponto que deixou a desejar nessa diretriz. Perfeito. Ícaro, aprofundando então ainda mais esse assunto, então. Quais os antidiabéticos a gente vai preferir no paciente com coronariopatia e insuficiência cardíaca? A gente já deu spoiler aqui, mas vamos adentrar mais no assunto agora. Diz aí. Certo. Se na recomendação anterior a gente poderia escolher entre a gliflozina ou análogo do GLP-1, aqui a gente tem uma primeira escolha que é o inibidor do SGLT2. E a Vulgo diretriz... gliflozina. Gliflozina, E aí a diretriz traz duas recomendações para o Certo. paciente com IC de fração de ejeção reduzida e IC de fração de ejeção preservada. Mas a Perfeito. recomendação é a mesma. É Uhum. utilizar uma gliflozina para esse paciente coronariopata que tem insuficiência cardíaca. E ele explica, né, para redução de Uhum. mortalidade, de hospitalização por insuficiência cardíaca, para melhora de qualidade de vida. Perfeito. A gente tem aqui duas drogas em especial que vão ser lembradas. Uhum. A empagliflozina e a dapagliflozina, certo? Perfeito. A EMPA, com evidência na IC de fração de ejeção preservada, estudo Emperor Preserved, Uhum. e IC de fração de ejeção reduzida no Emperor Reduced. Perfeito. DAPA, IC com fração de ejeção reduzida, DAPA Heart Failure, fração de ejeção preservada, estudo Deliver, que é um trabalho mais recente. Então, enfim, estariam muito bem indicadas essas duas medicações nessa situação do paciente coronariopata, que tem C e tem Uhum. diabetes. E você sabe muito bem, né? Mesmo que ele não tivesse diabetes, mesmo que o Endocrino Papers não tivesse aqui nessa discussão hoje, a gliflozina seria indicada para esse paciente. Exato. E aí, só lembrar, né, ele faz duas classificações, duas recomendações diferentes, né, Icaro? Mas, assim, basicamente porque abaixo de 40%, além de melhorar a hospitalização, a qualidade de vida, diminui a mortalidade, enquanto que acima de 40%, e aí mistura, né, fração de ejeção preservada com fração de ejeção levemente reduzida, né, entre 40 e 50 e tal, melhora a qualidade de vida, melhora a hospitalização, mas não diminui a mortalidade, e ainda assim tem um benefício, né? A gente Sim. sabe que traz um transtorno muito grande para esse paciente ficar reinternando e assim por diante, né? Então, importante, mais uma vez, se a gente for para o contexto histórico, a última diretriz era muito antiga, 2012, né? Nem tinha gliflozina na história, os primeiros trabalhos com gliflozina grandes, né? Falei de 2015 para frente. Então, comparando a diretriz de 2012 com a diretriz de 2023, novidade, né? Bem relevante. E aí, só para citar, a diretriz não menciona isso, mas lembrar, se esse paciente tem C, a gente vai evitar a pioglitazona, a gente vai evitar a saxagliptina, porque Perfeito. aumentaram a hospitalização por insuficiência cardíaca. Acho que isso até merecia lá uma pincelada na diretriz. Perfeito. A gente já fez também, se eu não me engano, foi contigo que a gente gravou já esse podcast que a gente abordou esse dado aí bem relevante, né? Lembrar que o trabalho da Saxa é o estudo Savior, né? Que é lá do grupo Time, que a gente respeita muito, Dr. Brown e tal. Lembrar também que é aquela história, né? Você deve evitar porque aumentou um pouco. Não quer dizer que seja aquela coisa cartesiana também. Eu prescrevi, eu desgracei a vida do paciente, né? Não. Assim como quando você prescreve também não é garantido que o paciente Sim. vai ter benefício, né? A gente tem que parar com essa visão tão determinística das coisas, Sim. né?
Mas importante a gente lembrar, pô, o paciente com IC já tem tanta dificuldade, a gente colocar uma coisa que pode aumentar, nem que seja 1% o risco, né, de internar, vamos evitar e lembrar, muito bem lembrado, pioglitazona e saxagliptina. Perfeito. Ícaro, próximo ponto agora. Comuníssimo os pacientes que chegam pra gente com coronariopatia estarem acima do peso. É praticamente a regra. E aí, qual é a melhor forma da gente tratar pacientes coronariopatas crônicos que têm sobrepeso ou obesidade? Faz aí um resumão. Tópico pequenininho, mas faz um resumão aí pra gente. É tema importantíssimo, Eduardo, né? O excesso de peso, a obesidade é um fator de risco cardiovascular importantíssimo que, felizmente, está sendo cada vez mais reconhecido também por vocês, cardiologistas. Uhum, E aí, de um modo muito feliz, essa diretriz traz recomendações sobre manejo da obesidade em pacientes com doença arterial coronariana. Então, perfeito. primeiro ponto, reconhecer esses pacientes, né? É meio óbvio, mas ali na consulta, avalia peso, avalia altura, calcula o IMC, para que você possa já classificar esse paciente em relação a sobrepeso, obesidade, o grau de obesidade. Uhum, Idealmente, soma isso uma circunferência abdominal, para que a gente possa definir se ele tem um excesso de adiposidade visceral, se ele tem uma obesidade visceral, porque ela tem uma associação com risco cardiovascular até maior que o IMC. O perfeito. IMC ele é um pouco limitado, né, em avaliar a distribuição, se o cara tem mais massa magra, se ele tem mais gordura visceral. Então, Uhum. quando você adiciona a circunferência abdominal, algo simples, você vai ter também esse outro parâmetro Vou importantíssimo. falar de um caso que eu atendi essa semana lá na HC, Ícaro. O paciente chegou lá, coronariopata crônico, etc., bem estável. E eu falei, rapaz, o senhor tá acima do peso, hein? Aí ele falou, não, não tô não. Eu, como é que você sabe? Diga aí, peso e altura. Ele falou, não, eu tô sabendo que meu IMC tá 24 e pouco, eu perdi 18 quilos no último ano. Eu falei, rapaz, parabéns, não conhecia o paciente, né? Parabéns, 18 quilos, espetacular, mas veja, eu ainda tô achando que tem alguma coisa errada aí. Levanta aí um pouquinho. A gente foi ver a estrutura abdominal dele, tava 104, alguma coisa bem elevada, né? Sim. O ponto de corte depende, né, de onde o paciente vem, se é caucasiana, aquela coisa toda, mas 104 é alterado em qualquer paciente, né? E aí eu dei aquele estímulo, não, ó, espetacular, 18 quilos, e foi só com dieta e exercício. 18 quilos espetacular, mas tem ainda uma coisinha aí pra gente melhorar, tá? O paciente super pra cima, assim, gostou da sugestão. Mas muito importante a gente lembrar de circunferência abdominal por causa disso. Esse paciente, aparentemente, ele tinha perdido muito peso, parecia estar um pouquinho, né, subjetivamente, ter perdido massa magra também na jogada, mas claramente, né, a circunferência abdominal visivelmente muito alterada, e a gente sabe que isso tem relação, como você falou, com desfecho cardiovascular. Então, bem importante lembrar desse ponto, né? Muito bem. Em relação a ponto de corte, Eduardo, assim, há um pouco de controvérsia, como você É isso. disse. A gente acaba usando mais por aqui as recomendações da IDF, que é a Federação Uhum, Internacional de Diabetes, que eles recomendam um ponto de corte de 90 centímetros para homem e perfeito, 80 para mulher. Acima disso, haveria uma perfeito. adiposidade visceral excessiva que deve ser adequadamente manejada. Mas vamos lá. Então, a diretriz começa falando sobre reconhecer esses pacientes. Reconheci que o paciente tem lá DAC, ele tem também sobrepeso, obesidade, tem obesidade visceral. Só lembra aí, é básico isso, mas tem estudante vendo a gente e tal, então a gente é sempre bom lembrar. Só lembra aí, de acordo com o IMC, que é o que a gente usa mais, Sim. quais os pontos de corte para sobrepeso e para obesidade e os graus de obesidade. Certo. Rapidinho. Um IMC de até 24,9 ele é normal, né? De Perfeito. 25 a 29,9 é um sobrepeso, Joia. sendo que o ponto de corte sobrepeso de 27 é aquele que a gente leva mais em consideração quando pensa-se em iniciar uma terapia farmacológica. Tá? Perfeito. Mas o IMC, a partir de 30 a 34,9 é uma obesidade grau 1, 35 a 39,9 grau 2, maior ou igual a 40, obesidade grau 3. Que era o que se chamava de obesidade mórbida, mas Sim. se evita o termo hoje em É. dia, né? Porque tem toda a carga emocional ali, etc. Então, perfeito. Importante, básico, mas sempre bom a gente saber graduar direitinho. Ok. Então, vi lá, todo paciente deveria fazer parte, né? Vi lá peso, altura, calculei IMC, vi circunferência abdominal. Ok. Tô lá com um paciente com IMC de 28, sobrepeso. E aí, como é que seria o pensamento da gente em relação a esse paciente? Primeira coisa, de novo, é óbvio, mas tem que ser dito. Incentiva esse cara a fazer mudança de estilo de vida, né? Perfeito. Educação alimentar, atividade física. Quando possível, utilizar ali de uma equipe multidisciplinar, Perfeito. nutricionista, educador físico, se tiver ao alcance do paciente. Eu acho que isso é muito importante. A gente cercar o paciente de pessoas, de cuidados, aumenta muito a adesão ao tratamento. E a diretriz fala muito isso, né, Ícaro? E a gente repete muito isso. É muito comum o cardiologista chegar e falar aquela coisa geral. Não, olha, se alimente melhor e vá caminhar um pouquinho. Acabou. Você gastou 5 segundos da consulta para dar uma recomendação totalmente genérica, pouco específica. Qual é a chance do paciente aderir a isso? Quase nenhuma. Nenhuma. Né?
Então, o que a gente sempre fala, isso eu aprendi com meu pai, né? Na hora que você está no consultório, que você vai pedir um eco para o paciente, você não pede ecocardiograma, se vira. Você fala, olha, eu quero que faça o eco com o doutor fulano de tal, no serviço X, ou com a doutora fulana na clínica Y. Né? Porque você vai confiar. Nutricionista, educador físico, etc. Deveria ser a mesma coisa. Não é, olha, procura um nutricionista aí, porque a gente sabe que tem nutricionista que é restritivo demais, né? E aí, para aquele perfil de paciente que a gente já viu, que não é um paciente tão aderente, provavelmente não vai dar certo. Né? Então, você deveria saber encaixar ali o perfil do paciente com um profissional que você sabe que vai, né? A chance aumenta e tal. Eu acho que a gente peca muito como médico nessa parte de orientar o paciente a quem procurar na questão de equipe multidisciplinar. Sim, e algo que eu começo a fazer cada vez mais é de colocar na receita, né? Perfeito. Orientação Perfeito. nutricional, marcar nutricionista, atividade física. Tentar ali 150 minutos de exercício por semana. Exatamente. Enfim, ele vai pegar aquilo várias vezes para conferir a medicação e vai lembrar do dever de casa. Até porque a gente fala isso no curso de produtividade, das metas SMART, né? Que aí tem vários parâmetros, mas uma das coisas é isso. Você tem que saber como dizer se aquela meta foi cumprida. O paciente está acompanhando você há um ano, com você há um ano. Como é que ele dá o cheque lá que, não, a atividade física está resolvido? Ele tem que ter um ponto de corte. 150 minutos de atividade moderada por semana, mais 2 sessões de academia. Não, doutor, estou fazendo bem direitinho, tá aqui, ó. Se você fala, olha, faça alguma atividade, caminha aí um pouquinho no parque, né? E aí, caminhei 5 minutos, contou ou não contou, tal. Uma vez por semana, contou ou não contou. Não é isso? Sim, sim. Então, eu acho que isso aí a gente tem muito a evoluir ainda nessa parte de MEV para explicar melhor aos pacientes. Mas beleza. Orientamos MEV, mandamos para a equipe multidisciplinar, Certo. mas o paciente volta depois de 1, 2 meses e o IMC saiu de 28 para 27,6, não saiu nada. E aí, como é que a gente vai manejar? Vamos ser realistas, né? Uhum. Perda de peso a longo prazo, com mudança de estilo de vida, ela não é interessante. Os pacientes têm dificuldade em manter, certo? Então, a terapia... Isso aqueles que conseguem perder peso. Então, a terapia farmacológica acaba sendo utilizada em muitos pacientes. Quando é que a gente vai indicar tratamento farmacológico para esse paciente com doença coronariana e obesidade? Então, IMC a partir de 27, a indicação formal é IMC a partir de 27, com comorbidade associada, ele cita hipertensão, dislipidemia, diabetes. Bem, A como coronariopatia já vai ser indicação. Já ganhou, já, né? A partir de 27 já teria indicação. Isso. Terapia farmacológica, desde que não tenha conseguido sucesso com mudança de estilo de vida. O que a gente vai usar de medicamento? É interessante porque a diretriz cita a medicação. Então, ela fala preferencialmente utilizar um análogo de GLP-1, liraglutida ou semaglutida, de preferência a semaglutida. Eu vou explicar já por quê. Certo. Mas por que um análogo de GLP-1? É uma classe que é potente, certo? E que tem estudo em pacientes com diabetes, a sema na dose de 0,5 e 1 mg por via subcutânea semanal e a lira na dose de 1,2 e 1,8 mg diário por via subcutânea, de segurança cardiovascular, de redução de eventos cardiovasculares. Então, para esse paciente de alto risco, para esse paciente coronariopata, cairia como uma luva, certo? Benefício duplo. Diminui peso, diminui risco cardiovascular. Excelente. Claro. Né? Lembrando, assim, que a evidência é no paciente com diabetes, certo? Mas, enfim, é uma droga que nesse cenário se mostrou muito segura, inclusive superior ao placebo nesse aspecto. Perfeito. Trazendo agora para a questão da obesidade. A semaglutida, a dose aprovada para obesidade fora do Brasil, e aqui no Brasil recentemente, é de 2,4 mg por via subcutânea semanal. Perfeito. Liraglutida, 3 mg por via subcutânea diariamente. Vamos comparar as duas? A gente tem um estudo STEP 8 que fez justamente essa comparação e no duelo a semaglutida levou a melhor, com uma perda de peso média aí de 15,8% versus 6,4% com a liraglutida. É uma diferença boa, né? Bem interessante. E acabou se mostrando superior, por isso que o guideline cita que a preferência seria pela semaglutida. Além de ter a comodidade posológica, né? De ser uma vez por semana em vez diária. Né? Interessante. E assim, a gente não tem ainda aqui no Brasil essa apresentação 2.4 para chegar em breve, mas ela já está aprovada pela Anvisa. Perfeito, certo? Perfeito. E aí, assim, tem outras, né? Orlistat acabou sendo, não foi citado pela diretriz, até porque não é uma medicação muito potente, mas pensando no paciente que tem um poder aquisitivo maior, pode ser interessante porque ele melhora o perfil lipídico, melhora a glicemia, hemoglobina glicada e não tem risco para o paciente que tem doença coronariana. Perfeito. Beleza, Icaro, vê. A gente já viu o que a diretriz fala em relação a o que eu devo prescrever para tratar a obesidade no paciente com coronariopatia. Né? Acabamos de ver. Mas o que é que eu não devo prescrever para tratar a obesidade no paciente com coronariopatia? O que é que pode ser até bom para a obesidade, mas que pode trazer aumento de risco cardiovascular, outras preocupações para esse paciente que já tem doença cardiovascular estabelecida?
Pois é, Eduardo, muito interessante terem citado isso. Não falaram lá na parte da IC, né, da Uhum, pioglitazona, mas aqui em obesidade eles falaram. A gente vai evitar aqueles agentes que têm uma ação simpático-miméticas, né? certo, Aqui no Brasil, um exemplo clássico é a sibutramina, tá? certo. Porque ela inibe a recaptação da noradrenalina, então Uhum, aumenta a disponibilidade adrenérgica e com isso aumenta a frequência cardíaca, pode aumentar inicialmente pressão arterial e claro que isso não é um efeito desejável no paciente que tem doença coronariana, paciente que uhum, tem doença isquêmica. certo. É, a sibutramina, ela já é contraindicada no paciente que tem doença coronariana, tá? Uhum, Lá fora, nos Estados Unidos, a sibutramina ela é proscrita em qualquer situação. No Brasil, ela é aprovada, mas no paciente com doença coronariana, no paciente com diabetes de alto risco ou no paciente hipertenso mal controlado, ela é contraindicada. De onde perfeito. vem isso? Então, a gente teve um trabalho bem famoso, que é o estudo SCOUT, que avaliou a sibutramina, só que o problema é que no SCOUT foram incluídos pacientes de alto risco cardiovascular, Aham, até paciente que tinha tido evento previamente. aham, E aí houve um aumento de eventos não fatais. Então aumentou o infarto não fatal. perfeito. Mas Que numa é um desfecho população, relevante, né? sim, De todo claro. jeito. Mas numa população, isso tem que ficar claro, numa população Uhum, de baixo risco, tá? certo. Paciente com obesidade, que tem hipertensão controlada, não tem diabetes, não tem doença coronariana, a sibutramina é utilizada e eu utilizo muito. Uhum, Mas aqui nesse paciente coronariopata, claro, ela está contraindicada. perfeito. E é interessante, né? Porque muitas vezes quando você vai para essas medicações de ação central, fica aquela mistura, pô, não lembro se é agonista disso, daquilo. E aí é bem interessante o mecanismo que é esse que você falou, né? Olha, se inibe recaptação de noradrenalina, todo mundo sabe a noradrenalina o que é que vai causar em termos cardiovasculares, né? Todo mundo já usou em UTI. Então faz muito sentido nessa parte também. Fica até fácil você lembrar isso. Vez por outra cai em prova, né? Título de cardio, vez por outra cai também. Então é importante a gente lembrar disso. Mas, para não demonizar, não vamos usar em paciente de alto risco. Ou muito alto risco, que pela SBC já seria o paciente já é prevenção secundária. Esse não vamos usar. Mas está lá com o paciente jovem, 30 anos, obeso, sem nenhum outro fator de risco, etc. Pode entrar ali no rol de medicações que você vai considerar, Claro, né? até porque é uma medicação que tem um custo bem acessível, tá? Perfeito. Das que a gente tem aprovado aqui no Brasil atualmente, é a que tem um custo mais acessível. Perfeito. Alguma outra coisa aí, Ícaro, que a Vamos gente tem lá. que se preocupar aí, que às vezes entra numas fórmulas do além, de profissionais duvidosos. Diz aí como é que é. Boa, Eduardo. Veja, aqui no Brasil a gente não tem ainda aprovada a fentermina, mas Certo, nos Estados Unidos é aprovada uma associação fentermina com topiramato certo. para tratamento da obesidade com bons resultados. Mas a Uhum, fentermina também tem essa ação noradrenérgica. E aí, assim, dependendo de quando o pessoal estiver escutando esse podcast, vai que foi aprovada no Brasil, tá? aham, Lembrar que ela também está contraindicada nesse paciente com doença coronariana. Enfim, todos esses agentes que. E aí, ter cuidado porque às vezes o pessoal quer manipular medicamento que está uhum, aprovado lá fora, não está aprovado certo. aqui no Brasil. Não leva em consideração perfil, contraindicação, passa para todo mundo. Então, fetermina é mais um que tem que estar na lista. Perfeito. De modo geral, aí vem, né? Anfetaminas, tá? Uhum, Que já foram aprovadas, agora não são mais utilizadas. Também não devem, obviamente, ser utilizadas em pacientes com doença coronariana. E assim, eu vou um pouco além, tá? aham, Cuidado com esses manipulados. Se você foi no sem colega dúvida. buscando um tratamento para perda de peso, para obesidade, e você recebeu essa fórmula mágica Aham. que só pode ser feita na farmácia tal, né? Bem estranho, né? Ou então nem recebe receita, só vai lá tirar a medicação depois. Procure um endocrinologista. Certamente. E mais uma vez lembrando, né? Catecolaminérgicos em paciente de muito alto risco, né? Não é uma boa combinação, de Não. forma geral, né? Então a gente sempre tem que lembrar que tem muitas vezes o paciente, não, mas o fato de estar acima do peso está me causando mal-estar psicológico, etc. Eu tenho que diminuir peso. Ok, óbvio, a gente está aqui para ajudar, mas isso não pode ser às custas da sua saúde cardiovascular, porque é risco de ruína, você ter um infarto mais grave, alguma coisa do paciente coronariopata e fim de história, É aquela né? coisa, né? Primeiramente, não fazer o mal. Primeiramente. Então, bem lembrado, importante em relação à sibutramina, mas importante também em relação aos catecolaminérgicos de forma geral, que pode surgir do além aí em fórmulas pouco recomendadas. Boa. Sim. Ícaro, último ponto aqui para a gente falar da diretriz. Quando indicar bariátrica em paciente que está ali com obesidade e tem coronariopatia, a gente sabe que boa parte dos pacientes, por mais que você vá ali, mudança de estilo de vida, medicação, topada, etc, etc, tem os pacientes que são refratários, né? Principalmente com obesidade ali de grau mais elevado, né? Por outro lado, a gente sabe que a bariátrica tem inúmeras vantagens, né? Minha tese de mestrado, doutorado foi com bariátrica, a gente viu melhora de strain pós-bariátrica, etc.
Vi vários pacientes que usavam 4 antipertensivos antes da bariátrica e ficaram com nenhum depois e assim por diante, mas tem o medo do procedimento. A gente sabe que o paciente, por ter coronariopatia, obviamente ele vai ter um aumento de risco perioperatório para qualquer procedimento que ele vai fazer. E aí fica com medo, pô, e se eu indicar uma cirurgia, né, eletiva e o paciente terminar tendo um infarto perioperatório, alguma coisa do tipo e, né, complicar. Diz aí o que é que a diretriz fala sobre segurança, eficácia bariátrica em paciente coronariopata, faz um resumão aí pra gente. Eduardo, as principais evidências de que perder peso reduz evento cardiovascular vêm de dados com cirurgia bariátrica, certo? Perfeito. É claro que ela não é para todo mundo, então a gente tem aquele paciente que não conseguiu perder peso ou não conseguiu manter a perda de peso com tratamento clínico, Uhum. que apresenta um IMC maior ou igual a 35 mais uma comorbidade. Aqui a gente está falando de um paciente coronariopata, então Então, óbvio ele já entra no bolo, já ganhou tá? a Então, comorbidade. a partir de 35, se teve falha do tratamento clínico, teria indicação de fazer cirurgia bariátrica. Uhum. Tem trabalhos, por exemplo, com perda de 30%, no qual houve redução, inclusive, de morte cardiovascular. Certo. Mas assim, a cirurgia bariátrica, ela requer alguns cuidados. Alguns não, muitos cuidados pré e pós-operatórios. Eu já recebi paciente que queria fazer cirurgia bariátrica. Isso não é abobrinha, não. É história real. Uhum. Queria fazer a cirurgia porque não aguentava mais tomar tantos medicamentos. Então, Certo. veja, foi a pior escolha que ele fez, né? A gente tem aí algumas vitaminas que serão utilizadas, Sem dúvida. enfim. Vai ter que estar ali junto com endócrino, nutricionista, educador físico, às vezes odontologista para avaliar a mastigação. Então, tem vários cuidados para esse paciente. Mas sim, para o paciente coronariopata, que tem uma obesidade com refratariedade a medidas clínicas, a cirurgia bariátrica está bem indicada, desde que ele não tenha limitação em relação a risco cardiovascular. Aí, Lógico. falando agora da sua parte, né, de risco pré-operatório. O paciente está com a lesão de tronco de 99%. Não, vamos fazer uma bariátrica antes, aí não vai dar certo, né? Sim, mas com esse objetivo de reduzir peso, né? E redução de peso que vai levar a uma redução de risco e que está associada a um melhor controle de todas aquelas condições metabólicas, cardíacas que o paciente apresenta, melhor controle de pressão arterial, diabetes. A perda de peso da cirurgia bariátrica pode levar, inclusive, a uma remissão do diabetes mellitus tipo 2. A gente não vai falar em cura, mas em remissão. Perfeito. Da mesma forma, remissão de hipertensão arterial. Vários pacientes ficam bem controlados de suas doenças crônicas sem uso de qualquer medicação. Perfeito. Então, quando bem indicada, quando o paciente bem selecionado, pode ser sim uma ótima escolha. Sem dúvida. E aí eu acho que é importante lembrar aquilo, né, Ícaro? Como qualquer procedimento, depende muito da experiência do cirurgião, etc. E quanto mais vai complicando o caso, melhor o paciente estar no serviço grande, terciário, que tem uma equipe multidisciplinar, complicou no pós-operatório, por algum caso, tem ali uma equipe de cardiologia para dar suporte na UTI, etc, né? Enfim, mas acho que é isso que você falou, né? A gente sempre fala em pré-operatório que o mais grave ganha, né? Então, se a gente está falando de coronariopatia, obesidade, ok. Tem coronariopatias e coronariopatias. Uma coisa, o paciente, é coronariopata crônico porque colocou um stent na coronária direita 3 anos atrás e está assintomático, fração de ejeção preservada e está com IMC de 40. Esse é um cenário, cirurgia bariátrica provavelmente vai ter um risco não tão elevado aí. Outro cenário é um paciente que infartou 1 ano atrás e ficou com lesões residuais gravíssimas e está com angina limitante. Enfim, né? Tem muitos cenários diferentes. Lembrando que a gente tem um curso de pré-operatório onde a gente fala de todos esses cenários distintos com vários casos clínicos ali para, né, ilustrar. Mas é isso, não é para ficar com medo, vou vetar aqui, vou ganchar a cirurgia bariátrica do paciente só porque ele tem coronariopatia, ponto final. Você vai ter que esmiuçar muito mais o caso a caso e ver para aquele paciente os benefícios que pode ter, como esse que você já falou, né? Você tirar 20, 30 quilos aí de excesso de peso do paciente pode ajudar muito no controle realmente das comorbidades. Perfeito, Ícaro. Acho que a gente cobriu bem aqui, né, os assuntos. Lembrando, você que está vendo aí o episódio agora e que gosta de atualizações de diretrizes, artigos, etc., lembra que dia 13 e dia 14 de outubro, lá em São Paulo, a gente vai ter o Cardio Papers Experience, nosso mega evento ao vivo, onde a gente vai estar discutindo todas as principais novidades de cardiologia, inclusive com presença do pessoal do Endocrino Papers lá, discutindo sobre diabetes, as principais novidades sobre o tema. E os ingressos são limitados, a gente já tem aí várias centenas de pessoas inscritas, não vai deixar de se inscrever. Clica no link que aparece na sua tela ou na descrição do episódio para você ver tudo sobre o evento, programação, preço e etc. Ícaro, obrigado pela presença. E lembrando, Cardio Papers e Endocrino Papers, todos do mesmo grupo aqui, a gente sempre lembra isso, junto com Dermato Papers, Gel Papers, Ped Papers. E se você não curte ainda as páginas dessas marcas todas, no Instagram, no YouTube, se inscreve, curte aí, porque sempre tem conteúdo de qualidade por lá.